tema Conhecer o Deus Vivo é Fundamental, parte 2. 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Aleluia. Apenas um texto para iniciarmos, aleluia, essa pregação, aleluia. E vamos, em cima desse tema, meditar, aleluia, nas evidências do povo que conhece o seu Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 12. Tema, conhecer o Deus vivo é fundamental, parte 2. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler com reverência. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12, fala bem assim. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ao Pai em oração. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa noite, Senhor, contentes, alegres, felizes, ó Pai, de podermos estar na Tua presença, em comunhão com a igreja, aleluia, porque verdadeiramente, Pai, se estamos na luz, como já foi dito aqui, aleluia, lido na Tua palavra, se estamos caminhando na luz como Jesus está, aleluia, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, aleluia. Oh Pai, que maravilhoso é estar na comunhão dos santos, que maravilhoso, Senhor, é estar no seio da igreja, aleluia, te adorando, te louvando, aprendendo de Ti, da Tua palavra, aleluia, aprendendo na convivência dos irmãos, dos amados irmãos. Que coisa linda é o Teu agir sobre as nossas vidas. Ó Pai, aleluia, que pena, Senhor, que muitos dos irmãos não puderam vir hoje, aleluia, o Senhor sabe os motivos, aleluia, e nós pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre todos os que estão aqui e os que não puderam vir, aleluia, que o Senhor possa, aleluia, confortar o coração de todos, aleluia, e os que não puderam estar aqui na comunhão dos santos possam, aleluia, através do áudio da pregação, aleluia, se regozijar, aprender, aleluia, e ter a sua fé fortalecida, edificada pela santa palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, não há coisa mais maravilhosa do que conhecer e crescer no Teu conhecimento, aleluia, tanto que é uma ordem para nós. O Senhor manda-nos, através do apóstolo Pedro, cheio de Espírito Santo, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, Senhor, que o Senhor nunca nos deixe faltar, aleluia, a luz do Teu Evangelho, que o Senhor nunca nos deixe faltar o entendimento da Tua palavra, a fé racional que nos leva, aleluia, à verdade, aleluia, a luz que nos conduz, aleluia, às verdades absolutas da Tua palavra, que isso nunca nos falte, aleluia, que isso possa estar, aleluia, em nossos corações, que os homens não venham a nos impedir, aleluia, de ler a palavra, aleluia, de glorificar e exaltar a Ti, impedir que nós venhamos a pregar, mas mesmo que os homens venham e digam para que nós não preguemos, ó Pai, o que importa é obedecer a Ti e não a homens, aleluia, é glorificar a Ti e não aos homens, aleluia, que nós estejamos firmes, alicerçados na rocha que é Cristo, para glorificar, pregar o Teu Evangelho e principalmente vivê-lo. Ó Pai, não viver o Evangelho, porque o Evangelho não é para ser vivido, não é, Pai? Mas testemunhar do Evangelho de Cristo. Obrigado, Senhor, por me lembrar e não permitir que eu errasse na oração, mas testemunhar do Evangelho de Cristo, que nós possamos viver uma vida de piedade, no poder do Evangelho, aleluia, que está sobre nós. Aleluia, que possamos ser testemunhas, ó Pai, aleluia, do Seu santo Evangelho, da história de Cristo, que é poderoso para salvar o pecador. Ó Pai, opera grandemente nas nossas vidas nessa noite. Fala conosco, Senhor, conforme, ó Santo Espírito, o Senhor quiser no coração da Tua igreja, aleluia, no coração de cada um, conforme o Senhor assim deseja aplicar a Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Verdadeiramente a gente não vive o Evangelho, tá, irmãos? A gente
gente dá testemunho do Evangelho. O Evangelho é uma história que nós anunciamos. Quem viveu o Evangelho é Cristo, Ele é o Evangelho. Amém? Irmãos, aproximadamente um mês atrás, né, pregamos em Isaías 57. Por sinal, essa pregação é a primeira de uma série de vídeos que começou depois de muito tempo, né, do canal da igreja. Amém? Isaías 57, que nosso irmão Leonardo, com muita dedicação, graças a Deus, tem postado os vídeos no canal da igreja. Amém? Pregamos lá em Isaías 57. E das muitas coisas que aprendemos lá naquele texto é que conhecer a Deus, né? De muitas coisas, uma que ficou marcada, inclusive é o título daquele texto, né? Daquela pregação, amém? É que conhecer a Deus nos leva à humildade. Amém? Quando Deus manda seu povo se humilhar, e há várias passagens em que os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mandam com que o povo de Deus se humilhe, amém? Mais do que fazer algo, né? Como é que eu vou me humilhar? O que eu devo fazer? Mais do que fazer algo, é contemplar e olhar para Deus. É isso que verdadeiramente traz humilhação, nos faz ser humildes, amém? É olhar para Deus, é contemplar a Deus. Ele é alto e sublime. Eu somos terrenos, somos pó. Amém? Ele é santo, santo, santo. Ele é o santo. Amém? Eu sou pecador e falho em muitas coisas. Ele é eterno. Eu sou temporal. Amém? A minha vida aqui não dura muito. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou fraco. Amém? E poderíamos ficar aqui enaltecendo a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E quando nós fazemos essa comparação entre Deus e nós, aí sim nós vamos ser humildes, nós vamos nos humilhar diante de Deus. E é essa comparação, esse real conhecimento de quem o Deus vivo é, que nos leva a essa humildade verdadeira. Amém? Então, humildade nada tem a ver com se vitimizar ou se achar pequeno. Eu não posso fazer nada porque eu vou ser humildezinho aqui no canto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o contemplar a Deus, amém? E perceber que não somos nada comparado a Ele, amém? Só somos alguma coisa porque estamos em Cristo Jesus. Então somos santos, somos justificados, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque sem Cristo nada somos, nada podemos fazer. Então é essa contemplação que nos leva à verdadeira humildade. Então nós somos aptos a fazer tudo, aleluia, porque aí sim temos verdadeira humildade. Não fazemos para nos engrandecer, para nos regozijar, mas porque nós sabemos que por Ele, dele, por Ele, para Ele, que fazemos algo, aleluia. Já no domingo passado, vimos que o conhecer a Deus, então, tanto lá em Isaías como no domingo passado, o tema é praticamente o mesmo, é conhecer a Deus, amém? Vimos no domingo passado que conhecer ao Deus vivo por meio de situações específicas da nossa história pessoal, nos leva a olhar para as circunstâncias, para o que nos rodeia, como perdas e sofrimentos, amém? Como Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, amém? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Nós olhamos para isso, né? Conhecer a Deus na nossa história pessoal nos leva a olhar para essas circunstâncias, perdas e sofrimentos não como cruzes, né? As pessoas pensam, essa cruz que eu tenho que levar. Não, nós não olhamos mais para isso, né? Como cruzes difíceis de carregar. Não, longe disso. Mas o conhecer a Deus nos leva a dar pouca importância para essas coisas. Amém? E a afastar essas coisas da nossa mente, como Paulo diz. Amém? Abre lá em Filipenses, capítulo de número 3, vamos relembrar. Amém? Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. 13 e 14. Paulo fala bem assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Amém? Então Paulo se esquecia, amém? Né? Daquilo, ele não ficava remoendo nada, ele olhava para frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conhecer a Deus
nos leva para o alvo. Nós não ficamos, o que faríamos se fosse diferente? Se eu tivesse agido diferente? Não, vamos para o alvo, vamos prosseguir para frente, não vivemos nos vitimizando, amém? E aí mesmo em Filipenses capítulo de número 4, agora versículo de número 12 e 13, amém? Paulo fala bem assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, amém, ele já não ligava para as circunstâncias que cercavam ele, porque essas circunstâncias fez com que ele conhecesse a Deus. Amém? E conhecer a Deus, nessas circunstâncias, fez com que Paulo falasse: tudo posso, não há nada que eu não possa. Se eu conheço Deus, eu posso tudo. Amém? Se eu conheço Deus, se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Amém? Então, seja qual for a circunstância que Deus me coloque, seja na fartura, seja na necessidade, eu tudo posso, porque eu conheço, eu sei em quem eu tenho crido, por isso eu tenho passado essas coisas. Paulo não desassociava uma coisa da outra, amém? Por isso eu tenho passado por essas coisas, amém? Eu estou sofrendo, Timóteo, eu estou preso, eu logo serei sacrificado, logo vou morrer, amém? Sacrificado não, mas a palavra não é essa, mas logo eu serei martirizado, vão me matar, mas não importa, eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar, aleluia, a minha salvação, o meu galardão, aleluia. Eu tenho total confiança nele, porque em tudo que eu passei, Timóteo, em todas as circunstâncias, de fartura ou de necessidade, aleluia, me levaram a ter conhecimento de Deus. Eu conheci Ele através dessas coisas. Então eu conheço a Deus quando eu medito na sua grandeza, revelado na sua palavra, que me leva à humilhação, aleluia. Eu conheço a Deus nas circunstâncias em que Ele me coloca e Ele se mostra poderoso para mim naqueles momentos, aleluia. Então essas evidências de alguém que conhece a Deus, ou duas das evidências de alguém que conhece a Deus, é uma verdadeira humildade, amém? Verdadeira humildade, e uma percepção real de que o sofrimento desse mundo são passageiros, amém? E que ficar se vitimizando por causa dos sofrimentos é perda de tempo, amém? Devemos olhar para a eternidade. Então quem conhece a Deus vai ser uma pessoa verdadeiramente humilde, amém? E quem conhece a Deus verdadeiramente, aleluia, vai estar com seus olhos encravados na eternidade, como diz Jonathan Edwards. Amém? Coloque os meus olhos, crave os meus olhos na eternidade, né? Clama Jonathan Edwards. Como é que Deus faz isso? Nos levando a conhecer Ele, através das Escrituras Sagradas, e ver quanto somos pequenos diante dEle, aleluia, e nos leva através da nossa vida mesmo, aleluia, a ver o quão bom, o quão maravilhoso Ele é, e assim o conhecemos cada dia mais e mais. Então uma pergunta surge: será que há outras evidências na vida de alguém que conhece a Deus? Bem, além dessas duas? Ou melhor, que outros efeitos o conhecer a Deus produz em uma pessoa salva por graça mediante a fé? Até porque o mundo não o conhece e nem é conhecido dele. Deus conhece os seus. Amém? Então, é algo específico para a igreja. Amém? Que outros efeitos o conhecer a Deus ou crescer nesse conhecimento de Deus produz em uma pessoa salva por graça mediante a fé? Irmãos, poderíamos pegar várias partes da Escritura para responder a isso. Amém? Poderíamos pegar a vida dos apóstolos, a vida de Jeremias e de tantos outros. Amém? De Moisés. Mas eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Abre lá em Daniel, lá no Antigo Testamento. Profeta Daniel. Mais precisamente no capítulo 11, a princípio. Daniel, capítulo de número 11. Que outras características ou efeitos ou evidências
amém, de conhecer a Deus produz uma pessoa salva por graça mediante a fé. Abre lá em Daniel, capítulo de número 11, verso de número 32, onde nós vamos ver mais uma evidência, a primeira desta noite, na vida de alguém que conhece a Deus. Amém? E ela é qual, pastor? Uma pessoa que conhece a Deus, ou o povo que conhece a Deus, tem grande força para Deus. Amém? Conhecer a Deus é ter grande força para Deus. Daniel 11, versículo de número 32, diz bem assim. Amém? 11, 32. Amém? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece a Deus, preste atenção, se tornará forte e ativo. Mas os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então está vendo que alguém está tentando enganar o povo de Deus, visível. E muitos vão ser enganados, vão deixar de seguir a Deus. Mas o povo que conhece o Senhor, ao contrário, ele vai o quê? Será forte e ativo. Perceba, irmãos, que a afirmação do profeta em relação ao povo que conhece a ele é introduzida pela palavra mas. Amém? Que é colocado em contraste com o homem vil do versículo 21. Volte lá no capítulo 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Amém? Então está falando deste homem. Amém? Está lá no verso de número 21. Este homem vil vai estabelecer a abominação desoladora, que Daniel fala, e corromperá com palavras suaves, é o que está lá no versículo de número 32 que nós vemos, e lisonjas aqueles que não conhecem a Deus e falharem sua lealdade para com Deus. Amém? E por que eles falharam? Porque eles não cresceram no conhecimento, eles não queriam conhecer a Deus. Amém? Eles não eram de Deus, eles eram do povo visível. Mas quando apareceu alguém afrontando, amém? Alguém desdenhando de Deus, eles simplesmente se calaram e falaram, vamos fazer o quê? Mas aqueles que conheciam o Senhor, naquele momento não se calaram, se tornaram fortes e ativos, combateram o mal. É isso que Daniel está falando. Não se curvaram diante da ameaça do homem vil, daquele que estava debochando de Deus. Amém? Preste atenção, irmãos. O povo que conhece a Deus não fica passivo. Quando o seu Deus, o Deus vivo, é desprezado ou debochado pelo mundo. Amém? Desdenhado. Nós não ficamos passivos. Amém? Eles não descansam. Eles sentem que devem fazer algo. A desonra infligida ao nome de Deus. E vão à ação. Amém? Nós verdadeiramente defendemos o Senhor. Amém? É exatamente isso que vemos no livro de Daniel. Amém? Quando nós lemos o livro de Daniel, é exatamente isso. As histórias narrativas do livro de Daniel falam sobre isso. Deus sendo escarnecido pelos mundanos, pelo sistema babilônico, amém? E Daniel e seus 4 amigos, amém? Ananias, Misael e Azarias se levantam contra essa desonra que está tentando ser colocada contra Deus e contra o seu povo. Amém? Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram homens que conheciam o Deus vivo. Amém? E que, em consequência, sentiam-se compelidos a se impor contra a irreligião ou a falsa religião da Babilônia. Amém? Eles não ficaram passivos. Eles eram escravos da Babilônia, foram levados cativos, mas eles não se submeteram, aleluia, àquilo que desonrava a Deus, que quebrava a lei de Deus. Por exemplo, quando o Império Babilônico tentou impor uma alimentação impura,
contrária à alimentação que o Deus vivo ordenou em sua lei para a nação de Israel, eles não aceitaram. Amém? Preferindo uma alimentação vegetariana, verdadeiramente, naquele momento, a se curvar ao pecado. Então, quando o texto está falando ali, é que a Babilônia estava oferecendo para eles, né, as bebidas do rei e somente alimentos impuros. Amém? Carnes de animais impuros, que Deus na lei proibiu para a nação de Israel. E eles não aceitaram. Então não vamos nem beber, nem comer nada disso aí. Nós vamos comer só legumes. Amém? Como está lá em Daniel 1:8. Eu abro, vamos relembrar essa história. Amém? Daniel 1:8. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava o quê? Legumes. Eles não se curvaram diante das comidas da Babilônia, que afrontavam a lei de Deus. Quando Dário, outro rei que se levantou, proibiu a oração por um período de 1 mês, sob pena de morte, ninguém pode orar a Deus nenhum. Amém? Sob pena de morte, enganado, né? A história, Dário não fez isso de livre e espontânea vontade, se é que podemos dizer assim, mas enganado pelos inimigos de Daniel. Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, mas o fez publicamente para a glória de Deus. Amém? Quando houve uma proibição, não pode mais orar, senão quem orar vai morrer. Amém? Daniel falou: o quê? Vou continuar orando minhas orações normais 3 dias por dia, mas agora eu vou fazer na janela para que todo mundo veja. Ele se sentiu compelido, Deus está sendo afrontado. Eu vou ser ativo, forte diante dessa situação, como está lá em Daniel 6, versículo 11 e 12. Vamos lembrar. Amém? Daniel 6, 11 e 12, que diz bem assim: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E realmente, Daniel não estava preocupado com o rei Dário, a quem ele gostava muito, mas ele estava preocupado em obedecer ao Deus vivo. Aleluia! Ninguém ia impedir Daniel de orar, e ele verdadeiramente orou publicamente para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, passamos por algo parecido. Se é que vocês se lembram. É claro, irmãos, que o que eu vou falar aqui nem se compara com o que Daniel viveu, não é? Não se compara. Nós estamos longe de Daniel. Amém?
né? Estamos longe. Amém? Apesar que a fé de Daniel é a mesma que nós temos. A diferença, amém, é que talvez Daniel conheça mais a Deus do que a nós. Então, irmãos, não caia nessa coisa. Você não tem a mesma fé dos homens do passado. Não. A fé é a mesma. O dom é o mesmo. É fé no Messias que salva. Amém? Glória a Deus. Mas o dom da fé, ou seja, essa coragem a mais, amém? É porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus como Daniel e outros homens do passado, tanto bíblicos como da história da igreja, conheciam. Deus quer que nós conheçamos mais a Ele. Então, o exemplo que vou dar para nós aqui, relembrando os irmãos, é até bobo, mas nós passamos por algo parecido, né? Quando de maneira maligna os governadores proibiram a abertura das igrejas há 2 anos atrás, né? Pela misericórdia de Deus, nós aqui continuamos com os cultos firmes, não é? Para a nossa vergonha, nós fechamos logo no começo 2 finais de semana, amém? E depois continuamos abrindo. E Deus teve misericórdia e ninguém veio mexer conosco. Quando o número de mortes aumentou de forma muito forte, acho que no 2º ano, né? Porque começou em 2020, 2021 foi quando estourou mesmo, né? Veio, acho que a segunda onda, e nada podia abrir. Eu me lembro que foi um final de semana, nada podia abrir, né? E a rua estava cheia de gente caminhando e a gente aqui levantou a porta. Eu me lembro que as pessoas passavam na frente com o olho arregalado. O irmão Leonardo estava aqui, amém? Com o olho arregalado. E eu me lembro muito bem que eu perguntei para os irmãos no grupo da igreja, irmãos, por mim eu abro, amém? E o irmão Gabriel falou assim, qual é a opinião dos irmãos? E o irmão Gabriel lembrou de Daniel. Daniel falou para ele não orar e ele foi lá e orou. E nós abrimos e ficamos com a porta aberta. E eu me lembro até hoje que a gente estava pregando aqui, passou um GCM aí com a luz piscando, a gente falou, agora vai fechar. Amém? Mas, por misericórdia divina, passaram e nem olharam para nós. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A mesma coisa, irmãos, vamos fazer em relação a qualquer tipo. Eu já falei isso várias vezes em grupo de Facebook. Eu passo aqui para os irmãos sobre qualquer tipo de imposição de exigência de passaporte sanitário para frequentar a igreja. Graças a Deus, até agora, não falaram nada em relação às igrejas. Amém? Lá fora está bem pior. Deus está tendo misericórdia do povo brasileiro. Lá fora, eles estão proibindo tudo. Quem não se vacina está sendo proibido de tudo. Aqui está bem tranquilo por enquanto. Amém? Não sei se vai piorar. Até agora não falaram nada de igreja, a não ser falsos pastores que já estão de antemão segregando os não vacinados, filhos de Satanás, como a gente está vendo aí, né? Pastores que não são pastores, são filhos de Satanás, segregando as pessoas dos cultos por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. O governo nem mandou nada, nenhum governador falou nada, e eles já estão fazendo isso porque são inimigos da cruz de Cristo, do povo de Deus. Mas se aqui houver alguma exigência do governador de São Paulo ou do presidente da República, aqui os cultos continuarão normalmente. Ninguém vai ser obrigado a apresentar nada. Amém? Nada. Mas você pode pensar assim, então, ser ativo e ter força é mostrar isso publicamente, né, pastor? É afrontar os homens malignos. Não. Antes disso, bem antes disso, vem algo que é fundamental. Para você chegar a esse ponto, irmãos, algo que é muito mais fundamental, aleluia, que nós já falamos aqui nessa noite. Isso deve ficar claro. Deve ficar claro, irmão, que essa força e atitude não começam quando ela se manifesta publicamente. Não começou quando Daniel foi na janela orar para mostrar para todo mundo. Amém? Ou quando eles chegaram e falaram diretamente com o cozinheiro do rei, né? Nós não queremos nos contaminar com isso aí. Foi muito ousado eles falar isso para o cozinheiro do rei. O cozinheiro do rei já poderia ter denunciado, eles morreriam. Mas a palavra de Deus diz que Deus, aleluia, fez com que o cozinheiro
fosse propício à proposta deles. Amém? Mas a realidade, irmãos, não é que essa força, essa atitude não começa quando publicamente afrontamos, aleluia, aqueles que querem afrontar, aleluia, a Deus, e não obedecemos às suas mazelas e suas leis injustas. Antes, as pessoas que conhecem ao Deus vivo são pessoas de oração. Amém? São pessoas de oração. Este é o primeiro lugar aonde a sua força e zelo por Deus se manifestam. Amém? É quando nós oramos. É uma vida de oração. Quem conhece a Deus tem vida de oração, irmãos. Amém? Ponto. Quem conhece a Deus cada vez mais tem uma vida de oração. Abre lá em Daniel 9. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós não vamos poder publicamente mostrar a nossa fé. Amém? Mas nós podemos orar. Uma pessoa enferma, um crente verdadeiro, ele está enfermo. Amém? Como é que ele vai afrontar alguém que está de cama? Mas ele pode orar. Aleluia. Ele pode orar. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 9, versículo de número 3. Diz bem assim. Voltei o rosto ao Senhor. Daniel viu, aleluia, a situação do povo. Ele viu o quanto o povo estava sofrendo, o cativeiro. Ele viu, lendo a Escritura Sagrada, que havia um período do cativeiro e depois o povo iria retornar. Deus deu entendimento para ele. Então ele, Daniel, fez uma oração pelo povo. Aleluia, que coisa linda. Olha só. 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Que coisa linda, irmãos. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, do povo de Deus, com uma veemência, uma paixão e uma agonia de espírito que mostra bem que ele conhecia quem? Deus. Ele sabia que só Deus poderia tirar a vergonha do seu povo. O fruto invariável do verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, é a força para orar pelo povo de Deus, pela sua igreja. Vou repetir. O fruto invariável do verdadeiro conhecimento de Deus é a força para orar pelo povo de Deus, pela sua igreja. Irmãos, a gente gosta muito de criticar a igreja. Amém? Não estou dizendo aqui que nós não devemos apontar as heresias. Amém? E deve ser apontada, nós devemos julgar. Mas muitas vezes nós só ficamos só na crítica e só no apontar. Mas nós temos orado pela igreja? Nós temos orado pela igreja visível no Brasil? Mas são hereges, pastor, não importa. O povo do tempo de Daniel também era tudo herege. Mas Daniel orou por eles. Amém? Nós também devemos orar. Não só criticar, não só apontar, não só julgar. Isso também é válido. Apontar o erro e mostrar o caminho certo para aqueles que estão no engano. Mas orar, se debruçar e falar: Deus, tem misericórdia do teu povo, aqueles que te chamam pelo seu nome, porque estão afastados de ti e não te conhecem. Por isso vivem todo o vento de doutrina. Nós devemos orar pela igreja. Orar para que Deus tenha misericórdia, que os homens vios não venham a machucar a igreja. Aleluia. Orar por ela, orar pela igreja do Brasil, orar por essa pequena comunidade. É isso que alguém que conhece a Deus faz. Ele ora pelo povo de Deus.
Temos orado para que Deus restaure a sua igreja? Irmãos, se há pouca energia em nós para esse tipo de oração, se as nossas orações são mais voltadas para nós mesmos, amém? E pouca energia para orar pelo povo de Deus, por aqueles... mas eu não sei por quem Cristo realmente morreu. Paulo orava por todos, porque Paulo sabia, pelo conhecimento de Deus e pela revelação da Escritura, que Deus conhece os seus. Esse é o selo do Evangelho. Isso não cabe a mim. Deus conhece os seus. Então eu oro por todos. Amém? Nem que seja para orar para que certas pessoas sejam entregues a Satanás. Amém? Para que o corpo seja salvo. Amém? Mas eu vou orar. Amém? Se há pouca força nesse tipo de oração, esse é um sinal seguro de que conhecemos pouco o nosso Deus. Porque Daniel orou pelo povo de Deus, Paulo orava pelo povo de Deus, Pedro, os apóstolos, todos os profetas clamaram pelo povo que negava a Deus, que se dizia de Deus, mas estava corrompido. Nós devemos fazer isso. A segunda evidência ou característica de alguém, de uma pessoa que conhece a Deus, é que essa pessoa tem grandes pensamentos a respeito de Deus. Amém? O apogeu de Israel havia sumido, não é? O reino do norte, Davi conseguiu reunir todas as tribos, não é? Venceu todas as batalhas que guerreou. Salomão reinou no lugar dele, e o apogeu foi grande, e os outros reis vinham até Salomão para saber da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Amém? Israel era grande, forte, mas Israel foi se denegrindo. Dividiu-se o reino em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi levado pelos assírios, misturado com outros povos. E Judá, passado algum tempo, também não ficou para trás, se afastou do seu Deus. Amém? Isaías profetizou, pregou, como nós pregamos há um tempo atrás, para salvar o remanescente, e o resto foi entregue ao cativeiro. Veio Nabucodonosor, veio a Babilônia e levou cativo o povo de Deus. O templo foi derrubado, os muros de Jerusalém estavam no chão. E a glória do reino de Deus, de Judá, o reino de Israel, se foi. Ao contrário, Deus mostra para Nabucodonosor, no próprio livro de Daniel, que aquele reino de Israel nunca mais seria o mesmo. Ao contrário, viriam outros reinos muito mais fortes. Né? Reino grego, romano, que foi o sonho de Daniel. Amém? Os medos, que viriam depois. Amém? Estava tudo destruído. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, Daniel nos mostra que o Deus triuno é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Apesar de Israel, a nação, nunca mais ia ser o que foi, e olhe para Israel agora, não é e nunca será igual à época de Davi, esqueça isso. Amém? Nunca será. Amém? Mas mesmo assim, o Deus trino é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Abre lá em Daniel, capítulo de número 4. Amém? Daniel sabia que a glória tinha sumido. Amém? Ele viu que estava tudo destruído, mas ele não se esqueceu, aleluia, do seu Deus. Daniel 4, 25, 26. Diz assim: serás expulso diante dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. De quem nós estamos falando aí, irmãos? De Nabucodonosor. Ele se engrandeceu e achou que ele era Deus. Amém? Mas Deus o humilhou. Amém? Daniel foi lá e falou para ele: Deus vai acabar com a sua glória. Amém? Vai fazer você virar um animal. Amém? Até que você reconheça, Nabucodonosor, que Deus é rei, ele é o Altíssimo, e que ele dá os reinos dos homens a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes,
o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Aleluia! Quem é que domina, irmãos? Esse mundo? O céu. Aleluia! A verdade central que Daniel ensina no seu livro é que o Deus vivo tem total domínio sobre o reino dos homens. É isso. Reinos viriam, Deus anunciou, vai vir aí, ó a estátua aí, ó. E ele não somente mostrou o que significava o sonho, mas revelou o sonho, né? Deus, porque Nabucodonosor pediu algo impossível para os homens, né? Eu quero que vocês falem o que eu sonhei. Daniel falou que ele tinha sonhado e a revelação. Terá reinos aí pela frente. Mas quem reina? Quem vai destruir a estátua? Quem destrói todos esses reinos? A pedra angular, Jesus Cristo, ele é o rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo. Essa é a verdade central de Daniel. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Amém? Ele levanta quem ele quer, ele derruba quem ele quer. Eu sempre falo, irmãos, e sempre vou falar. O próximo presidente do Brasil já está decretado por Deus, isso eu falei na última eleição, falo nessa e vou falar nas outras enquanto estiver vivo. Amém? O próximo prefeito de Mogi já está decretado por Deus. Toda autoridade instituída vem da parte de Deus. Ele domina sobre tudo. Daniel 5, 21. Aleluia, para confirmar isso. Daniel 5, 21. Falando ainda de Nabucodonosor. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu corpo foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. O Deus único terá a última palavra, irmãos, acerca da história do mundo. Não é o homem que vai ter. Não se iluda com isso. Você olha para o mundo hoje, eles falam assim, nós vamos salvar o planeta, nós vamos salvar as baleias, nós vamos salvar, nós vamos fazer a ciência. Eles acham que vão fazer alguma coisa, estão se esquecendo de Deus, não precisamos. Está acontecendo o que estava lá no Salmo, né? Salmo 2, nós queremos as amarras de Deus, nós queremos nos livrar do Altíssimo, nós queremos os mandamentos dele, nós faremos as nossas vontades e assim vamos fazer esse mundo melhor. E Deus se ri deles, porque a última palavra na história do mundo será dada por Deus. Quanto do destino de cada homem, é Deus que sabe. O homem não tem poder sobre o seu destino. O homem não tem poder para eu vou fazer isso e nada pode me impedir. É Deus que dá a última palavra sobre a história de cada um de nós aqui. Seu reino e justiça irão triunfar no final, pois ninguém, seja homens ou seja anjos caídos, tem poder para impedi-lo. Nada pode impedi-lo. Deus não tem adversários. Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, como diz Lutero. A ciência é um cachorrinho na coleira de Deus, como diz eu. Os governantes desse mundo são cachorrinhos na coleira de Deus, como eu estou dizendo aqui para os irmãos agora. Estou parafraseando Lutero. Mas essa é a verdade. Como lá diz Isaías 43, abra no profeta Isaías. Amém? Isaías é claro. Isaías 43, versículo de número 13. Nada pode impedir o agir de Deus. Isaías 43, 13. Diz bem assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Ele vai dar a última palavra sobre tudo. O que enchia a mente de Daniel, irmãos, e enche a mente de todo aquele que conhece a Deus, é uma real noção da excelência do Deus vivo. Amém? Vou repetir. O que enchia a mente de Daniel, os pensamentos de Daniel, e enche a mente de todo aquele que conhece e cresce no conhecimento de Deus, é uma real noção da excelência do Deus vivo. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 20 a 23. Aleluia. Daniel 2.
20, 23, diz bem assim: disse Daniel, olha o que estava na mente de Daniel e ele professou com a sua boca: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Aleluia! É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, restabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ele está falando exatamente daquilo que nós falamos do sonho de Nabucodonosor. Então, Daniel tinha Deus em excelência. Amém? É parecido com, porque o espírito é o mesmo, né? Com José. Quando o faraó falou: nossa, você interpreta sonhos? José falou: não, eu não interpreto nada. É o Deus Altíssimo que me permite revelar alguma coisa. Aleluia! Glória a Deus! É isso, essa excelência. Daniel, capítulo de número 9. Veja que coisa linda, o que estava na mente de Daniel, que ele expressou com a sua boca. 9, versículo de número 4. Orei ao Senhor, ele está fazendo uma oração. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse a Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Que coisa linda. Veja o verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coração de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Veja o verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E veja o verso 14, irmãos, que coisa linda. Por isso, ó Senhor, cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. É isso que você pensa sobre Deus, irmãos? Essa é uma pergunta. É isso que você pensa sobre Deus? Quando o mal te alcança, quando os teus sonhos são frustrados, o teu Deus continua justo para você? Irmãos, somente o conhecimento e um senso profundo da majestade santa de Deus, da perfeição moral e de sua fidelidade graciosa é que nos mantém humildes e dependentes, reverentes e obedientes a Ele. É por isso que eu não acredito sinceramente, irmãos, que dos lábios de uma pessoa salva que conhece a Deus possa sair a frase: Deus é injusto. Alguém que conhece a Deus, que tem Deus no seu coração, Jesus fala: a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio do conhecimento de Deus, como eu posso falar Deus é injusto quando um parente querido meu morre, quando os meus sonhos são frustrados, ou quando Deus revela, aleluia, a verdade na Escritura Sagrada? Quantos são aqueles que, quando nós falamos da soberania de Deus, do poder de Deus, e devemos glorificar a Deus unicamente pela salvação, que a salvação não está na mão do homem, que a salvação não está nos desejos, nem no livre-arbítrio do homem. Quantos são os que pegam e falam: esse Deus eu não quero, esse Deus é injusto? Quando nós falamos que Deus tem vasos de ira e vasos de honra, quantos são aqueles que falam: esse Deus aí eu não quero? Como é que pode sair da boca de uma pessoa que diz que conhece a Deus, que esse Deus que se revela nas Escrituras é injusto? A pessoa pode até não entender, a pessoa pode estar tendo esse conhecimento pela primeira vez, Deus está iluminando o coração dela em relação a isso, mas ela nunca vai sair dos lábios: Deus é injusto. Ela vai falar: o que é isso? Ela é um beriano, ela conhece a Deus. Eu vou para a Escritura, Deus me revela, me fala, eu quero aprender. Se sair isso do lado dela e ela for um salvo, aleluia, não vai durar muito tempo. Ela logo vai pedir perdão, Senhor, por ter chamado o Senhor de injusto, porque o Senhor,
aleluia, soberano sobre todas as coisas. Aleluia, é isso que está na mente, é isso que sai dos lábios daquele que conhece a Deus. Terceira evidência, aleluia, de uma pessoa que conhece a Deus, é que as pessoas que conhecem a Deus mostram grande coragem por Deus. Eles são corajosos. A coragem bíblica é igual à fé. Amém? Lembre-se sempre disso. Porque lá em Apocalipse fala, os covardes não entrarão no reino dos céus. E ali não está falando de uma questão de sentimento, amém? Do homem. Né? Tem homens que são mais, humanamente falando, são mais corajosos, outros são mais tímidos. Amém? Se resguardam mais, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fé. Amém? A coragem ali, ou a covardia, significa a falta de fé. E falta de fé é um problema moral. Amém? É isso que a Escritura diz. Amém? Por isso que lá, os covardes estão junto com outros pecados. Amém? É isso que Deus... Aquele que não tem fé, amém? Aquele que não é corajoso, aquele que é covarde, amém? Não entrará no reino dos céus, porque é um pecado moral. Amém? Não ter fé, ser covarde. Amém? Então, logo, nunca deve ser confundida com imprudência. Amém? Coragem bíblica é igual a fé. Logo, nós não devemos confundir com imprudência. Amém? Daniel, Azarias, Ananias e Misael sabiam muito bem o que estavam fazendo quando, cheios de fé, obedeceram a Deus e não aos homens. Amém? Eles calcularam, amém, o custo. Quando nós abrimos aqui naquele dia que estava tudo fechando, nós sabíamos muito bem que poderia chegar alguém, mandar fechar, inclusive fechar de vez a igreja. Amém? Nós calculamos o custo. Eles sabiam, nós sabíamos do risco, das consequências que viriam se o Deus deles, o nosso Deus, não tivesse milagrosamente salvado eles. Amém? Como acabou acontecendo na vida deles. Né? Mas é assim na vida de cada, ou na vida de quem conhece a Deus, de quem tem fé verdadeira. Amém? O risco está à nossa frente, mas nós calculamos, realmente. É perigoso. Eu vou ser lançado na cova dos leões. Eu vou ser lançado na fornalha ardente. Se Deus não entrar com providência, não há como escapar. Amém? Mas a fé nos impulsiona, não é imprudência. Não é que a gente não sabe o que vai acontecer e depois nos arrepender. Não, você não sabia que ia acontecer isso comigo. Não é isso. Nós sabemos que os homens maus vão nos matar, que os homens maus nos odeiam como odiaram a Cristo. Amém? Mas é assim na vida de quem conhece a Deus, de quem tem fé verdadeira, coragem verdadeira vindo de Deus. Abre lá em Atos, capítulo de número 5. Atos, capítulo de número 5. Atos 5, versículo de número 29. Os apóstolos aqui tinham sido chicoteados, eles estavam pregando a Cristo, amém? E aí os sinédrios, os chefes da religião judaica, falaram assim, nunca mais fale do nome de Cristo, hein? Não pregue esse nome em lugar nenhum. Atos 5, 29. Mas eles falaram bem assim. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Vamos ler o 28. Eles disseram, expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Atos 20, 24.
Veja que Paulo fala: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Sua vida é preciosa para você, irmãos? É claro que nós gostamos de viver. Amém? Mas será que ela é preciosa ao ponto de negarmos a Cristo? Esse é o ponto. Eu sei que Deus não vai exigir de muitos de nós isso, mas que se houver essa exigência de Deus da nossa parte, que possamos nos encontrar conhecendo a Deus. Veja como é urgente conhecer a Deus, irmãos. Como que é urgente você começar a orar, porque os dias são maus, a perseguição vai aumentar, é inevitável. E nós estamos brincando. Conheça a Deus, comece a orar, comece a buscar, a ler a Bíblia. Porque quando chegar esse dia, aleluia, muitos vão negar. Quando o homem da desolação vier, aqueles que não conhecem a Deus vão... É assim mesmo, vai fazer o quê? Mas aqueles que conhecem a Deus vão ser fortes e ativos. Aleluia! Coragem que vem de Deus, porque não vão ter a sua vida como preciosa. Aleluia! Mas o que importa é completar a carreira, é pregar o evangelho da graça de Deus. Aleluia! Quando essa coragem, fé que temos por conhecer a Deus está em nós, pouco importa o que os outros que se dizem povo de Deus veem na questão, ou veem a questão de maneira diferente e não estão do nosso lado. Amém? Não importa. Amém? A igreja pode toda estar voltada para o mundo, eu vou ficar com Deus. Aleluia, não importa. Quando você pensa nessas coisas, ou por exemplo, na passagem da fornalha ardente, só havia eles na Babilônia, escravizados dos judeus? Só havia esses 4? Daniel? Não, né? Muitos foram levados, muitos dos judeus foram levados, mas a Bíblia não relata que nenhum desses fez o que eles fizeram. Eles se moldaram ao mundo da Babilônia. Amém? Quando tocou o sinete, quando a música começou a tocar, dobraram o joelho e se curvaram. Amém? Mas Misael, Azarias, Ananias poderiam muito bem, está todo mundo fazendo, vamos fazer igual. Deus vai perdoar no final. Não é? No final Deus perdoa. Não, irmãos. Não. Eles se mantiveram de pé. Não vamos transgredir a lei do Senhor, mesmo em face da morte. Aleluia. Quando Caleb e Josué, cheios de coragem e fé, não viram dificuldades em derrotar os povos cananeus, o restante se amedrontou diante do mundo. A igreja está se amedrontando diante do mundo. O pastor, não sei se é homem de Deus ou não, foi aí relativamente famoso, pregou no YouTube que homossexualismo é abominação. O mundo veio contra ele, eu nem sei o nome do pastor, veio contra ele. Uma força tremenda, porque você não pode falar isso nas redes sociais. Mas ele falou alguma mentira? A palavra de Deus fala, é abominação, doa quem doer. Amém? E aí, aconselhado por um advogado, ele veio e pediu desculpas. Porque falaram que iam fechar a igreja dele, iam processar ele, iam acabar com a vida dele. E ele voltou atrás. Se nós não temos fé para isso, é melhor não falar, não é, irmãos? Amém? Porque as consequências virão. Amém? Que Deus possa nos manter firmes e fortes. Amém? Para que nós não venhamos a envergonhar a Deus. Amém? E o mundo venha a tripudiar, viu? É só a gente mandar que eles obedecem. Nós obedecemos o quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Como disse Pedro e os apóstolos. É por isso que a igreja no Brasil, irmãos, está do jeito que está. Amém? A maioria não conhece a Deus. Por isso aceita todo tipo de injustiça e pecado que o mundo impõe sobre eles. Amém? Aceita tudo.
não conhecem a Deus. Amém? Lisonjeia com os lábios, mas não tem a Deus no coração, não o conhece. Que Deus tenha misericórdia dessa pequena comunidade, porque nós somos tão pequenininhos, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós aqui. Aleluia. Porque vamos ser colocados à prova, seja coletivamente, seja individualmente, no nosso emprego, no nosso trabalho. Amém? Que Deus nos dê a coragem, a fé verdadeira, para honrarmos a Ele em qualquer circunstância. E o quarto e último da noite de hoje, quarta e última evidência de uma pessoa que conhece a Deus, do povo que conhece a Deus, é que todos que conhecem a Deus têm grande contentamento em Deus. Abre lá em Romanos capítulo de número 5. Todos aqueles que conhecem a Deus têm grande contentamento em Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre lá em Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja o verso 16 e 17 do 8. Diz bem assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisas lindas Deus está falando para nós, irmão, nesta noite. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que coisa linda que Deus tem ainda para você. Veja o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que é coisa mais linda do que os versos 30 ao 39, irmãos, para você, ó. Que coisa linda. Veja o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que coisas lindas que Deus tem para nós. Sobre ele, sobre todo aquele que conhece, aleluia, a Deus. Sobre nós, irmãos, está a vida. Nós glorificamos a Deus nesta vida, mas também através da morte e para todo sempre. Somos dele. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, é lucro, porque estaremos com ele para sempre. Esta é a paz que Daniel e seus amigos tinham. Esta é a paz que leva eles ao contentamento com que firmaram sua posição diante do tirano Nabucodonosor. Paz com Deus. Amém? É isso que eles tinham. A paz de Cristo. Amém? Abre lá em Daniel, capítulo de número 3. Essa é a paz que Daniel e seus amigos tinham. Paz com Deus.
e que levaram eles a ter contentamento com o que viria. Amém? Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 18. 16, 18. Veja o 15. Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja a resposta dele. Que paz, hein? Que paz havia, que contentamento, não é? Com as consequências, amém? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misaías. Diz assim ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aleluia. Essa é a paz. Amém? Já estou indo para o fim, irmãos. Essa é a paz. Esse é o contentamento, aleluia, de alguém que conhece a Deus. Então a pergunta para nós é: você deseja esse tipo de conhecimento de Deus? Amém? E sinceramente, irmãos, eu espero que sim. Porque se você é um verdadeiro cristão, não há outra resposta acertada, sinceramente. Se alguém falar assim, não quero esse conhecimento, não, eu não quero passar por essas coisas. Como a oração tola que eu fiz há alguns anos, né? Foi a pregação do domingo passado, né? Você lembra? Eu não queria sofrer, né, irmãos? Mas Deus vai abrir nossos olhos, né? Você quer ter esse conhecimento de Deus? Amém? Como fazer, pastor? Simples, irmãos. Você deve verdadeiramente reconhecer que você, eu, carecemos mais do conhecimento de Deus do que já temos hoje. Você nunca deve achar, eu conheço a Deus mais que todo mundo, eu sou o bambambam, não, ao contrário. Daniel, Azarias, Misaías, Pedro, Paulo, Bartolomeu, todos os homens de Deus da história sempre quiseram mais. Conhecer mais de Deus na face de Cristo. Os do Antigo Testamento olhando para o Messias que viria, nós para o Messias que já veio e vai voltar. Sempre mais, mais e mais. Devemos aprender a medir a nós mesmos, não pelo saber algo sobre Deus. Eu sei muito sobre Deus, não é isso. Amém? Não é isso. Ou medir nós, porque eu tenho cargo na igreja, eu faço isso na igreja. Não, não é isso. Mas pela medida das nossas orações. Isso é crucial, irmãos. Quanto você ora? Não é o tempo importante, né? A questão aqui não é o tempo, tá? Se você ora 3 horas, 4 horas, você tem prazer em orar. Você tem prazer de estar na presença de Deus em oração? Porque é assim que nós conhecemos a Deus. Esse é o princípio. Se você não tem vida de oração, se você não tem prazer de estar em oração a Deus, quando o mundo te afrontar, você vai ter dificuldades, irmãos. Amém? Você vai ter dificuldades. Quando o mundo falar, você vai ter que fazer casamento gay dentro da igreja, você vai ter dificuldades em não obedecer, o mundo vai afrontar você. Ou qualquer outra coisa que ele nos obriga a fazer contra a lei de Deus. Então ore, tenha prazer em oração. Então meça-se pela medida das vossas orações e pelo que realmente está dentro do seu coração em relação ao Deus que nos amou em Cristo Jesus. O que está dentro do seu coração? Deus é injusto. Eu deveria ter uma promoção melhor no emprego. Eu já deveria ter casado. Eu já deveria ter isso ou aquilo.
Deus é injusto comigo. Não, irmãos. Que essas coisas possam sair, que nossa mente possa ser a mente de Daniel, ter a Deus na maior excelência. Ele é sempre justo. Não importa o que aconteça, Ele é sempre justo. Eu sou mau. Tudo que há de bom em mim é porque Ele me concedeu. Tudo que há de mal é eu mesmo. Aleluia, como diz Calvino. Amém? Que nós possamos nos medir assim. Aleluia, porque quando nos medimos assim, aí vamos crescer no conhecimento que Daniel e seus amigos tinham, que Paulo tinha, que Pedro tinha e que todos os homens de Deus tiveram. Aleluia, durante a história da igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Aleluia.